quem está nos visitando essa noite. Esse é mais um dos vídeos da campanha Deus Provedor. Essa não é a primeira vez que nós fazemos essa campanha. E eu compartilho com a nossa liderança, eu estava falando há pouco ali com a nossa liderança sobre como é importante nós entendermos qual que é a perspectiva da provisão que Deus tem para as nossas vidas. Porque quando nós falamos em provisão, muitas vezes nós imaginamos que a provisão está ligada à prosperidade, e necessariamente não está ligada à prosperidade. Prosperidade, eu posso dizer que é uma área da provisão de Deus, mas a provisão que Deus tem para mim e para a sua vida vai muito além de você ter prosperidade nos negócios, por exemplo, da sua família ou do seu trabalho. Esse vídeo conta a história de Lázaro e de um homem que nem sequer o seu nome foi citado. Essa passagem se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31 em diante. E essa passagem está falando sobre céu e inferno. E não é muito natural, ou não se prega muito nas igrejas sobre o inferno, sobre o apocalipse, sobre o fim dos tempos, sobre o lugar onde nós vamos passar a eternidade. Na verdade, não é muito natural nós gastarmos um tempo da nossa vida pensando onde nós vamos passar a eternidade. Muitas vezes, por causa da nossa natureza humana e caída pelo pecado, nós somos tendenciosos, temos uma tendência de se preocuparmos com as coisas temporais e passageiras, as coisas que vamos viver no máximo, como diz o pastor Daniel, 100 anos, né, pastor Daniel? Talvez alguns vão chegar nos 110, né, por uma beldade divina, mas fatalmente alguns aos 80, aos 90, vão ter a sua vida terrena findada aqui nessa terra. Então, no máximo 80, 100 anos de vida. Mas a Bíblia diz, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que nós fomos feitos com corpo, alma e espírito. Se a nossa carne tem 80, 100 anos talvez de existência, o nosso espírito é eterno. E um dia, quando a nossa carne voltar ao pó de onde ela veio, nós vamos prestar conta a Deus. E aí vamos descobrir aonde passaremos a eternidade. Você tem gastado um tempo para meditar sobre onde você vai passar a sua eternidade? Você sabia que a Bíblia Sagrada fala mais do inferno do que do próprio céu? E não fala daquele inferno, né? Às vezes a pessoa está estressada, fala, inferno, minha vida. Não é uma questão, né? Está tão difícil a minha vida, pastor do céu, minha vida está no inferno. Sabe o que você está dizendo. Por mais que a equipe que produziu esse curta-metragem, a equipe do pastor Chuck Manton, se esforçou para dramatizar as cenas, não chega nem aos pés do que realmente vai ser o inferno. A Bíblia fala diversas vezes sobre o inferno. E é interessante que, por exemplo, em 2 Pedro 2,4 se refere ao inferno como Seol, ou Deuteronômio 32, traduzido 32 vezes essa palavra do grego, do hebraico, para sepultura, ou para o próprio inferno. 10 vezes essa palavra é traduzida como Hades. Talvez em alguma tradução, no capítulo 16 de Lucas vai se tratar como Hades, ou ainda como Tártaro. E todas as vezes, ou Geena, todas as vezes que a Bíblia está se referindo ao inferno, é um lugar de lamento, de dor, de tormento, onde as pessoas vão passar a eternidade em consequência das suas atitudes más que tiveram enquanto viviam aqui nessa terra. Nós não vamos entrar em pormenores teológicos, mas se entende que o Seol, o Hades, é uma antessala
do inferno eterno que vai existir. É um lugar onde as pessoas más vão passar como se fosse uma sala de espera para aqueles que vão entrar na eternidade no inferno, aqueles que vão colher o fruto das suas ações, mas aqueles que tiverem ações más nessa terra vão colher vivendo como estava aquele homem rico, né? Eu acho interessante que Jesus conta essa história. Não foi uma pessoa qualquer da Bíblia que conta essa história. Não era uma pessoa que não deveria ter o seu nome nem lembrado como aquele homem rico, tão desprezível talvez pelas atitudes que ele teve perante Deus. A pessoa que conta essa história é Jesus Cristo, o Criador, o Filho do Criador do mundo, aquele que veio para ser o Cordeiro Santo, para que através da sua morte e ressurreição eu e você pudéssemos ressuscitar. Primeiro, espiritualmente, conforme João capítulo 3, nascendo do Espírito, aqueles que se convertem e que convidam Jesus para ser o centro da sua vida, o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Depois passar uma eternidade, depois que essa vida terrena terminar, passar uma eternidade na morada eterna, onde Deus preparou para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e que produziram frutos dignos de arrependimento nessa caminhada da terra. Essa mensagem, para quem tem o guia do Deus Provedor, o título dessa mensagem é: as escolhas do meu coração afetam a eternidade. Fala para a pessoa que está do seu lado: as escolhas do seu coração afetam a sua eternidade. Você sabia que o que você está produzindo hoje com a sua vida está produzindo algo para o céu ou algo do próprio inferno? Nós não podemos fugir dessa realidade. Eu queria te dar uma notícia um pouco assustadora. Você que veio para o culto essa noite, a partir dessa mensagem, se você nunca tinha escutado sobre isso, a partir dessa mensagem, você não é mais inocente. Você vai chegar na presença de Deus, alguns talvez daqui 100 anos, outros talvez dias, não sabemos, o meio-dia nem a hora que vamos partir. Mas o fato é que quando você chegar na presença de Deus, você não chegará mais como alguém inocente. Na eternidade, na sua eternidade está escrito que um dia você estava sentado na cadeira de uma igreja reunida no centro esportivo, e a mensagem da eternidade foi pregada a você, e ainda de uma forma que aquele homem rico não teve. Você viu que Abraão disse para aquele homem rico, segundo Jesus, que eles tinham os profetas, eles tinham Moisés e os profetas. Nós temos, além de Moisés e os profetas, nós temos Jesus. Todos os ensinamentos do Novo Testamento, inclusive esse texto que está no livro, capítulo 12 de Lucas. A primeira parte que eu queria destacar dessa meditação é que muitas pessoas vivem a síndrome de tentar possuir aquilo que não lhes pertence. Muitas pessoas vivem nessa terra caminhando de um lado para o outro, numa velocidade frenética ou quase parando, com o desejo de possuir algo que não lhes pertence, uma riqueza que não lhes pertence. Infelizmente meu computador deu uma pane hoje à tarde. Eu queria projetar alguns slides com algumas fotos para vocês. E uma das fotos que eu queria mostrar para vocês é a tumba da rainha Cleópatra. Está lá no Museu Britânico de Londres. Eu queria mostrar a foto, talvez em outra oportunidade eu faça isso. E existe uma radiografia de dentro, que está dentro da tumba dela. Está lá o cadáver da rainha Cleópatra, todo seco, né? E todo o tempo de glória que ela teve não lhe acrescentou um segundo sequer de vida a mais nessa terra. Só o Senhor sabe onde ela está hoje.
Muitas pessoas tentam possuir os bens que não lhe pertencem. Vivem a vida inteira correndo atrás de bens que não lhe pertencem. E alguns que conseguem alcançar riquezas e bens não estavam preparados para viver com aquela riqueza e bens. Vou falar um pouquinho disso para frente. E acabam se perdendo por causa disso. Muitas pessoas tentam possuir pessoas que são comprometidas com outras. Quantas pessoas perdem a salvação e muitas vezes a eternidade, porque se deixaram seduzir pelo desejo de possuir alguém que não lhes pertencia. Não estou falando apenas de alguém que trai, se submetendo a um relacionamento com alguém já casado. Muitas pessoas solteiras que na hora de fazer as suas escolhas, escolhem pessoas que não eram da direção de Deus, não fazia parte dos planos de Deus para a sua vida. Outras estão possuídas pela vontade obsessiva de atingir status nessa terra. E muitas delas passam por essa terra como megastar. Mas a eternidade, a coisa reverte, porque viveram de uma maneira depravada. Outros tentam possuir a glória de Deus. É interessante isso, né? Eu estava no final de semana passada, eu e o pastor Denis, em Santa Catarina, no congresso de missões, e eu mostrei lá durante a mensagem, no domingo de manhã, aquele gráfico que você já conhece, da oligarquia do período veterotestamentário, como funcionava as posições hierárquicas no Velho Testamento. Sumo sacerdote, levitas, lembra daquele gráfico? Depois vinham os judeus, depois vinham as mulheres, os prosélitos, os demais gentios. Aí Jesus veio e disse: está certo esse gráfico, só está de ponta cabeça. O sumo sacerdote, que era a pessoa mais próxima de Deus, devia ser o primeiro a servir, para que os levitas ou os discípulos, no modelo de Jesus, pudessem levar assim gradativamente a mensagem para todos aqueles que desejarem recebê-lo. E eu falei um pouco sobre isso lá no congresso, e aí talvez o Denis vai lembrar, nós estávamos, não encorajamos a ir na fila do almoço, estava quilométrica a fila do almoço, um solzinho bem generoso, e ficamos numa sombra conversando. De repente veio uma das pessoas da organização do evento e disse: vocês não almoçaram ainda? Não, vamos lá, vou colocar vocês lá na frente da fila. Eu dei uma risada e falei: meu irmão, se eu for lá na frente da fila, eu acabei de pregar que aqueles que se julgam mais conhecer devem ser os primeiros a servir. Se eu vou na frente da fila, senão o pessoal ia me dizer: o que é isso? Você está ensinando uma coisa e vendo outra completamente, furando a fila, né? Eu estou falando só dessa glória de usurpar de uma posição numa fila. Há muitas pessoas nessa terra e há muitas mensagens pregadas em nome de Deus, infelizmente eu tenho que dizer isso, de homens que usurparam a glória de Deus para si, que não aceitam passar dificuldade, não aceitam passar necessidade, não aceitam servir, mas estão numa condição que acham que tem que ser servido por tudo e por todos. Muito interessante isso. O último item da síndrome dos que tentam possuir aquilo que não lhes pertence é ser servido ao invés de servir. No modelo bíblico, queridos, aquele que mais deseja alcançar, aquele que mais deseja ter, deve ser aquele que mais serve. Olha que interessante a posição daquele homem rico. Mesmo no inferno, ele ainda olhou o seio de Abraão, se é assim posso dizer, a antessala do céu, do paraíso, olhou e viu Lázaro. E ele conhecia aquele mendigo, porque ele estava à porta da sua casa pedindo esmola todos os dias. E aquele homem não permitiu nem que a comida, as migalhas que caíssem da sua mesa, alimentasse aquele mendigo. Ou seja, os seus cães eram mais importantes do que aquele homem moribundo, do que uma vida preciosa. Ele conhecia quem era Lázaro na história de Jesus. E ele olhou para Abraão e disse: Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e venha aqui refrescar minha língua. Até no inferno ele queria ser servido. Por duas vezes
Depois ele disse: manda que Lázaro vá lá na minha casa avisar os meus irmãos. Interessante isso, né? É interessante e perigoso, queridos. Porque no modelo de Jesus, no modelo que nos leva à eternidade, precisa ter servidão, precisa ter corações dispostos a oferecer para o próximo aquilo que eles necessitam. O fato é que nem tudo que nos pertence. Tudo que nós temos deve ser para glorificar a Deus na sua majestade. E o que está no coração de Deus? O que Deus gostaria que você fizesse com aquilo que pseudamente lhe pertence nessa terra? Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de viajar à Inglaterra, e na primeira casa que nós íamos nos hospedar lá na Inglaterra, na casa do Neil, parceiro nosso do projeto Voice for Change, ele disse: vocês podem vir aqui em casa no domingo, mas eu vou para uma festa. Se vocês vierem aqui, vocês vão ter que ir comigo para essa festa. E quando nós chegamos lá na casa do Neil, numa cidade chamada Stratford, ao sul de Londres, aquele homem falou: olha, nós vamos para uma festa do quinto homem mais rico da Inglaterra. Deu aquele frio na espinha, né? Falei: meu Deus do céu, nem roupa tem, né? Chegar na festa do quinto homem mais rico da Inglaterra. Falei: bom, Deus está no controle. E foi muito interessante, irmãos. Eu tenho algumas imagens aqui que infelizmente não vou poder mostrar. O quintal da casa daquele homem, da casa de férias dele, uma casa de verão que ele tinha lá, era talvez 10 vezes essa propriedade aqui, só o quintal, só a área que ele preparou para o churrasco lá. Mas o mais interessante não era a ostentação, o que ele tinha de bens nessa terra, o poder econômico que ele tinha. Naquela noite estava acontecendo um evento chamado Open Garden Fest, a festa dos jardins abertos. Isso é uma cultura onde os milionários, as pessoas muito ricas, abrem os seus jardins, oferecem uma janta, um churrasco, e fazem um leilão de algumas coisas que eles mesmos doam para arrecadar dinheiro para ajudar pessoas que precisam na face da terra. Daí o leilão lá nem quis dar nenhuma oferta, né? Era uma viagem para o Caribe, né, Alexandre? Para 15 pessoas, você imagina um lance mínimo, né? A gente vai trabalhar os próximos 100 aninhos para, né, fazer uma coceguinha no leilão lá, né? Não sei quantos milhares de acres de árvores e coisas assim, um leilãozinho bem no nosso nível, assim, né? Igual a pescaria de ontem que fizemos aqui. Uns brindes assim bem legal. Mas o que me chamou a atenção foi as palavras daquele homem. Quando ele deu a abertura naquela festa, ele usou as palavras, ele disse assim: todos os anos nós viemos para a festa do Open Garden, viemos para a festa onde nós arrecadamos fundos para pessoas necessitadas, e todos os anos nós constatamos que nós estamos mais ricos, nós constatamos que o nosso conforto melhorou, nós constatamos que a nossa família tem mais provisão do que precisava ter, nós constatamos que nós somos mais ricos ou milionários. E eu quero fazer uma pergunta, e ele dizendo isso: o que você tem feito com tudo isso? O que você tem feito para ajudar o seu próximo? Eu estava esperando ele fazer o apelo, eu vou lá na frente. Eu perguntei para o Nil, que é o nosso, né, convidado, se esse cara é crente, né? Não é cristão. Um homem que nem cristão era, tendo uma visão. Nós precisamos dar parte do que nós temos para ajudar as pessoas, senão a nossa vida não terá sentido nessa terra. Por isso que eu falo que é muito perigoso quando você está acostumado a ser servido por alguém, qualquer área da sua vida. Se você acha que o governo te sustenta, ou que o seu negócio, o seu patrão te sustenta, você tem um baita de um problema. Porque Davi disse no Salmo que ao ímpio Deus dá trabalho, mas ao justo o próprio Deus acrescenta enquanto ele está dormindo. No capítulo 1 de Isaías diz que se você ouvir e quiser, você vai comer o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não é aquilo que você não precisa,
é aquilo que você precisa. Eu achei interessante no nosso grupo sexta-feira, a palavra de um dos irmãos que testemunhou no grupo, falando sobre a letra de uma música que ele ouviu durante a semana, que dizia: Deus é bastante. E aquele irmão ficou incomodado e estava compartilhando conosco. Os homens estavam lá lendo, no caso do Johnny. Deus é bastante. E aquele irmão disse: não, eu constatei que Deus não é bastante, Deus é suficiente. Achei muito legal aquela palavra, ministrou no meu coração. Às vezes nós queremos que Deus seja bastante na nossa vida. Parece que Deus só é Deus quando nós temos tanta coisa qual nós não podemos nem usar mais. Parece que os testemunhos maravilhosos é só aquele que a pessoa vem aqui à frente e diz: nossa, que maravilha, essa semana Deus me deu um carro, até que enfim me livrei daquele carro velho. Olha, que testemunho maravilhoso, Deus me deu uma casa, Deus me levou para a Europa, Deus curou minha família, Deus fez aquilo, fez aquele outro. Muitas vezes somos consumidos com essa ideia, porque desejamos apenas ser servidos. Se essa fosse a ideia central do coração de Deus, Jesus teria vindo com outro perfil, outra característica. Ele não teria sido um servo, ele teria sido um rei. Para começar, nasceria no palácio mais nobre da época, teria os seus guardas, teria uma carruagem de fogo, de ouro puro, não aceitaria desaforo de ninguém, muito menos dos fariseus, e ensinaria como é ser servido nessa terra. Se é filho de Deus, então você vai ser coberto de ouro e de joias, e aí você vai saber quem Deus é verdadeiramente. Mas sabe o que acontece, irmãos? A história que nós estamos ouvindo e vendo essa noite não quer dizer que Deus tem problema com as riquezas. Não quer dizer que você, mulher, não pode ser coberta de joias. Amém? Se Deus te der, amém. Profetiza na sua vida. Seja coberta de joias. Amém, mulheres? Homens, não quer dizer que você não pode vir aqui testemunhar do carro novo que Deus te deu, vai te dar. Eu profetizo na sua vida, você precisa de um carro novo, amém, que Deus lhe dê esse carro novo, a sua casa, bens, conquistas nessa terra. A história de hoje não quer dizer que Deus tem problema com a riqueza. Não era com a riqueza que a história estava falando, era com a forma que aquele homem usou as riquezas que ele tinha, a forma que aquele homem administrou os recursos que ele tinha. A Bíblia diz que ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Sabe quem se vestia de púrpura e linho finíssimo? Os reis. A Bíblia diz que todos os dias eles se regalavam esplendidamente. Comia, bebia, se regalava. Não tem problema em você ir fazer uma boa refeição com a sua esposa num restaurante caríssimo, tá? Isso é uma maravilha, isso é bênção de Deus. Inclusive os homens fizeram isso, né, com as mulheres em alguns dias. Foi um restaurante maravilhoso. Alguns compartilharam no Facebook. E alguns homens devem ter levado um puxão de orelha em casa. Por que você não me levou? Né? Mas vai ter muitas outras. O problema não é isso. O problema é você esbanjar, você se regalar, você não ajudar o seu próximo e esbanjar todos os recursos que Deus colocou nas suas mãos. Aquele homem se vestir de linho finíssimo, aquele homem desfrutar do seu patrimônio não era o problema. José de Arimateia era um homem muito rico, a Bíblia diz, aquele que doou os túmulos para que Jesus pudesse ser colocado. Não era um Zé, né, qualquer, era um homem de muitas posses e muitas riquezas, e por isso ele pôde ofertar o túmulo ao próprio Jesus. Então a Bíblia não está dizendo que ser rico é pecado, está dizendo que você ostentar é pecado, que a ostentação pode te levar ao inferno, sim. E a ostentação não é para quem veste em linho finíssimo, para quem dirige uma BMW ou uma Mercedes. Quem dirige um Fusquinha também pode ostentar.
e também pode perder a sua eternidade por não administrar os seus recursos. Ainda bem que eu estou falando de busão, pastor. Quem é de busão também pode ostentar. Você entende? A mensagem tem a ver com como você administra os teus recursos. Muitas pessoas querem ficar ricas, mas não sabem a dificuldade que é administrar os bens. Quanto mais dinheiro você tem, né? O Thiago está rindo, né? Eu não sou rico, tá, Thiago? Se você pensou isso. Mas muitas pessoas acham que, se eu fosse rico, milionário, eu queria ter esse problema. Você talvez não tenha noção do que você está falando. Tenha ideia do que você está falando. Deus não é bastante na sua vida, Ele é o suficiente. E Ele é provedor, não apenas aquele que prospera, mas aquele que provê. Deus nos dá dinheiro, posses, não apenas para suprirmos as nossas necessidades, mas para nós suprirmos a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Você pode entender isso, compreender isso? Tudo que Deus me deu, tudo que o Senhor colocou na sua mão, na sua vida, seja recurso material, dom espiritual, físico, Ele deu para que você pudesse abençoar outras pessoas junto com você. Por isso, quando você estabelecer as suas metas financeiras, você precisa entender uma coisa: você não pode estabelecer metas financeiras apenas para o teu conforto. Os seus planos financeiros, o seu orçamento, não pode contemplar apenas o bem-estar seu e da sua família. Pastor, não pode contemplar o bem-estar meu e da minha família? Pode, mas não apenas isso, porque Deus te chamou para ser um abençoador. Deus te chamou para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Eu contei essa experiência um tempo atrás, vou contar de volta. Alguns meses atrás, eu estava no HC, que estava numa consulta. Eu desci comer um lanche lá numa lanchonete, lá numa esquina, bem movimentada de Curitiba, e tinha falado sobre Deus provedor e tal, aquela coisa maravilhosa, né? Acho que foi numa segunda-feira, se não me engano. Aí eu fui lá fazer meu lanche, né? Tinha saído, arregalado, né? Comi o que eu queria, tomei o cafezinho do jeito que eu queria, e saí da porta daquela lanchonete. Uma pessoa, um morador de rua, me pediu uma moeda. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar aqui a comprar um lanche? Eu queria comer um pastel. Então tinha sobrado aquela moedinha, né? Como costumeiramente a gente faz. Tirei aquela moeda, acho que era de R$1, dei na mão dele e saí feliz da vida. Além de fazer um lanche, dei R$1, né? Para esse indivíduo aí que vai, com certeza, né? Fazer um lanchinho. Antes de eu virar quadro, o Espírito Santo falou: você é um medíocre mesmo, né? Você é um medíocre. Você acabou de pagar R$2,50 no pastel e deu uma moeda de R$1 na mão daquele homem e disse: pode comer um pastel? Irmão, eu tive que voltar. Voltei e falei com aquele rapaz: olha, desculpa, me perdoe. Ele ficou olhando para mim assim, né? Pessoal, ele vai pegar a moeda de volta, né? Está aqui R$1, né? Ele olhou para mim, ficou olhando, assustado. Eu falei: ó, me perdoe, eu sou um hipócrita mesmo. Está aqui, está o dinheiro para você comprar o seu pastel. Só porque eu fiz isso com você, come 2 logo. Ele deu aquele sorriso, saiu feliz da vida, certo? Esse cara está doido, né? Fazer o quê? Mas era algo entre eu e Deus. Entende? Quantas vezes a gente passa despercebido, jogando migalhas do que nós temos, jogando o que sobra do nosso tempo, dos nossos recursos, e achando que estamos no topo, né? Estou fazendo uma coisa maravilhosa pelo meu próximo. Deus te deu recursos suficientes para você abençoar a vida do seu próximo. Eu queria até arriscar uma palavra aqui essa noite. Se você não tem o suficiente, talvez seja porque você tem retido aquilo que não era seu, que era do seu próximo. E quando você retém as bênçãos de Deus na sua mão, Deus retém as bênçãos dele para você. É um princípio da reciprocidade. Deus, para Ele te abençoar, Ele precisa da tua fidelidade. O dirigente do culto dessa noite já disse: seja fiel a Deus. Não porque Deus precisa da tua fidelidade, é você que precisa ser fiel a Ele para que Ele possa te abençoar. Amém?
Então as suas metas financeiras, as minhas metas financeiras, precisam contemplar não só o nosso conforto, mas o conforto daqueles que estão à nossa volta. Eu não sei como fazer isso, pastor. Ora essa noite. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar. O Espírito de Deus vai te revelar. E você vai perceber quanto rico você é. E quanto abençoador você pode ser com aquilo que Deus tem te dado. E talvez Deus vai multiplicar aquilo que Ele tem te dado. Um cristão não pode apenas pensar nas coisas para essa vida, queridos. Quando nós semeamos a nossa vida, nós temos que pensar na eternidade. Nós estamos semeando a eternidade. Você não tem ideia do que você está fazendo no mundo espiritual quando você é um abençoador, quando você é uma abençoadora. Precisamos viver de acordo com a economia de Deus. O Jack Bentley fala isso o tempo todo. E nós tivemos a oportunidade no congresso desse ano de ir lá falar com o Jack Bentley, com o criador desses DVDs. Até tem uma fotinha com a Cris, com a Levi, né? Tiramos junto com ele. Falei, olha, que legal. Autografou o livro que nós compramos dele. Quem vai no DF tem esses privilégios, viu? Então vai no DF que vem, para Deus te abençoar também. Mas eu não me aguentei, eu perguntei para o Chuck Bentley se tinha alguma coisa no livro que ele tinha lançado, que é os 5 erros financeiros segundo a Bíblia, com relação ao Deus provedor. E ele falou que se tinha alguma novidade. Ele falou que a única novidade é que Deus se manteve mais fiel. E a palavra de Deus para mim ainda é mais clara do que foi o tempo do Deus provedor. Muito interessante. Nós precisamos viver dentro de um plano de economia que Deus tem para mim e para você. E eu queria incentivar você, pai, a ensinar isso para os seus filhos. Quando nós falamos em ofertar, em ser bênção na vida do seu próximo, eu queria te desafiar, você que é pai, a ensinar o seu filho a fazer isso. Não espere as professoras da escola dominical montarem uma estratégia pedagógica para ensinar o seu filho. Leve o seu filho a entregar uma cesta básica para quem precisa. Leve o seu filho a fazer uma visita para um doente. Leve o seu filho a vir ofertar na frente da igreja, ou ajudar alguém que está passando necessidade. Ensine o seu filho. Adolescentes, eu não tenho salário, pastor. Estou fora, então, estou tranquilo. Tranquilo nada. Se você tem R$1, você pode ofertar de R$1? Pode. Pode ser diferença na vida de alguém? Com certeza. Comece hoje. Então há uma diferença entre o plano de economia dos homens e o plano de economia de Deus. Por exemplo, em algumas áreas, o plano de economia dos homens, no plano de economia dos homens, uma casa é um símbolo de conforto pessoal para si e para sua família. Mas no plano de economia de Deus, uma casa é um lugar para receber os amigos e hospedar a todos quantos precisarem. No plano de economia dos homens, o trabalho significa onde eu ganho o meu sustento. E quantas vezes a gente fala isso? Aqui eu tiro meu ganha-pão, meu sustento. No plano de economia dos homens. No plano de economia de Deus, o trabalho é o local onde Deus supre as minhas necessidades e aqueles que estão próximos de mim. O pastor Reginaldo falou algumas semanas atrás aqui, sobre lançar semente, né? Na passagem de Jacó, né? Onde só a área que Jacó estava acampado choveu. Ali tinha irrigação, ali tinha prosperidade. Todo o restante em volta deserto. Mas Deus havia feito uma promessa, então Deus prosperou aquela região. O plano de economia dos homens, família, pessoas a quem Deus me deu para me ajudarem e para servir. No plano de economia de Deus, família, pessoas a quem Deus me entregou para servi-las. Muda completamente. Os bens, segundo o plano de economia dos homens, o que eu conquisto para desfrutar. No plano de economia de Deus, bens, o que o Senhor me entregou para que eu possa abençoar a minha vida e a vida dos que estão à minha volta. Todo o plano de economia de Deus contempla você abençoar quem está ao seu lado. E esse é o segredo. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Quanto mais você obedece, mais atributos divinos e eternos você agrega na sua vida. Devemos considerar que Deus nos colocou, quem Deus colocou ao lado de fora da nossa casa.
Nós vimos no filme que aquele homem moribundo foi colocado aos portões daquele homem rico, ao qual nem fez menção. Quem Deus tem colocado nos portões da sua casa? Ah, pastor, ninguém, né? Entendeu? Vou ver hoje lá se não tem nenhum mendigo lá, né, Tati? Provavelmente não vai ser mendigo na porta da sua casa. Mas quem Deus tem colocado nos portões da sua casa, da sua família? Quem Deus tem colocado aos arredores da sua vida para que você possa abençoar? Você já parou para pensar nisso? É fácil encontrar alguém que está pedindo uma moeda para fazer um lanche, dar aquela moeda e sair, que bom, fiz uma boa ação, um pontinho lá no céu, né? Dobra a quadra e já perde aquele pontinho fazendo uma besteira. Muitas vezes. Mas quantas pessoas Deus tem colocado à nossa volta, queridos, que precisam de um abraço, não precisam de uma moeda, precisam de uma palavra de libertação e de cura. Precisam de alguém que olhe nos seus olhos e diga: há esperança. Sabe que eu ouvi domingo lá na igreja, Deus é provedor e Ele é muito bom. Eu acho que você precisa de Deus. Há esperança para a tua vida, há esperança para o seu problema, sim. E o nome dessa esperança é Jesus. Ele pode transformar o seu ser. Quantas pessoas estão afundadas no abismo da depressão, um vazio existencial, as doenças modernas hoje em dia. Às vezes a gente acompanha pelas redes sociais pessoas que às vezes não têm coragem de desabafar, falar aquilo que estão sentindo para ninguém na face da terra, mas na rede social postam: eu estou, a morte é minha amiga, estou morrendo aqui, quero me matar, não tem sentido mais para nada. Mas você está caminhando na cidade, sorrindo. Você está bem? Estou bem. Às vezes vem para o culto, aquele sorriso, tem um apelo. Alguém gostaria de mudança de vida essa noite? Não vai. Quantas pessoas estão mergulhadas no vazio existencial e precisam de uma palavra, estão ao seu redor, os portões da sua casa, e precisam de uma palavra de cura, dizendo: saia dessa vida, você está semeando o inferno. Comece a semear o céu, comece a semear a eternidade. Pare de querer ser servido, ser servida. Pare de ser uma criança mimada. Qualquer coisinha você está chorando, você está se esperneando. Comece a crescer espiritualmente. Comece a olhar para as possibilidades que Deus colocou à sua frente. Não reclame do seu patrão, abençoe a vida dele, porque quem te sustenta é Deus, e Ele pode te dar. Não é ganhando 5 mil que você vai ter prosperidade. Você pode ter prosperidade com 500. Deus é poderoso para fazer todas essas coisas. Nossas escolhas financeiras nos levarão ou para próximo do céu, como eu já disse, ou para próximo do inferno. Por que para próximo, não para vias de fato? Porque em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia fala além do novo céu e da nova terra, a Bíblia fala do grande trono branco, do julgamento final. E o fato é, irmãos, quando diz que nós não podemos sair daqui inocentes, é que lá em Apocalipse 19 está escrito o seguinte: que vai ser abertos os livros, e os mortos e os vivos vão ser julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as ações e atitudes. Todas as nossas ações estão sendo registradas, segundo a Bíblia, em Apocalipse. Todas. Eu ouvi um pregador um tempo atrás que dizia que para algumas pessoas vai ser tão difícil ouvir aquilo que eles fizeram, que quando o anjo, ou talvez o próprio Jesus, o Messias, estiver lendo as coisas, ele vai dizer: manda logo para o inferno, que eu não quero mais ouvir nada. Tudo que nós fazemos é como se fosse a produção de algo que nos levará a uma eternidade. Por mais rica que Cleópatra fosse, nada disso muda o seu status eterno. Um mendigo pode ter mais status eterno que um rei dessa terra. Vocês entendem?
Alguém dizia que todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu essa frase? Aquela pessoa eclética, né? Ecumênica. Ah, mas todos os caminhos levam a Deus, né? Mas só existe um caminho que leva à eternidade, a eternidade no céu. E esse caminho é Jesus. Ele foi o único que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? Apenas Jesus. E a diferença de todas as religiões, e a diferença de todas as pessoas é depois da morte, não é em vida. Então não queira ser alguma grande coisa nessa terra. Se Deus te conceder ser um grande líder, um estadista, um rei nessa terra, uma super estrela, sei lá de qual área, um super jogador de floorball da primeira seleção do Brasil, não sei, né? Um grande pregador famoso nessa terra, né? A melhor cabeleireira que existe, né? Construtor que mudou o conceito de construção, não sei, para que Deus te chamou, quem sabe que você seja. Isso não vai fazer diferença na eternidade. Vai fazer diferença aquilo que você produziu na sua vida. É aquilo que você enxergou de Deus através da sua vida. Isso fará toda a diferença. Porque no túmulo, todos iguais. Não importa se o meu caixão for um caixão, uma lona enrolada no corpo e jogado na terra, ou se o meu caixão for de ouro puro. Ali não tem mais diferença alguma. Você entende? Nossas escolhas financeiras determinarão que tipo de legado nós deixaremos nessa curta vida que temos nessa terra. Essa mensagem do Chuck Bentley, essa mensagem de Lucas capítulo 16, para minha e para a sua vida. Eu queria te desafiar essa noite a você agradar a Deus com a tua vida. Sabe, querido?